Fala pessoal, Brasfoot FC aqui na voz para mais um vídeo. E no vídeo de hoje fazendo um experimento bem maluco, né? E um experimento quase que uma afronta ao meu Flamengo. Mas tudo bem, né? A internet pede e a gente faz. Então no vídeo de hoje eu dei R$1 bilhão para o Botafogo, R$1 bilhão para o Fluminense e R$1 bilhão para o Vasco, tá? E eu quero ver quais os 4 times cariocas vão se dar melhor durante uma ou duas temporadas aqui no Brasfoot. E para começar de cara, já criei um amistoso de pré-temporada entre as 4 equipes do Rio de Janeiro, tá? Então eu só não investi R$1 bilhão no Flamengo para ver se os times conseguem chegar na frente do Flamengo, se eles vão vender os jogadores, comprar outros melhores ou piores. Isso a gente vai ver no decorrer da temporada. Não vou treinar time nenhum, a gente vai só simular para ver o resultado final nesse experimento maluco. Vamos ver qual time carioca se sai melhor nesse experimento, beleza? Então vamos começar aí, vamos embora. Bom, o primeiro campeonato que nós fizemos aí foi amistoso. O Vasco venceu o Flamengo por 1-0 e o Fluminense empatou com o Botafogo, tá? Então esse primeiro campeonato aí a gente vamos simular e vendo ele. O Botafogo venceu o Vasco por 2-0, o Fluminense ganhou do Flamengo por 4-1. E mais um pouco à frente, Fluminense 2, Vasco 1. Flamengo venceu o Botafogo 2-1. E os finalistas são o Fluminense e o Botafogo, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês foram os elencos dos times. Você já pode ver aí que o Fluminense está com Courtois, Cucurella, Hakimi, Paul Torres, Rudiger, Vitinha, João Neves, Enzo Fernandes, Sbolozai, Lewandowski e Rodrigo. Já no Botafogo tá o Donnarumma, Alfonso Davis, Carvajal, Raul Ascenso, Rubens Dias, Palácios, Gravenberch, Kimmich, Kenan Wildes, Haaland e Rafinha. Bom, vou assumir a equipe do Santos aqui só pra gente ver os elencos mesmo, tá? Vamos ver aqui os elencos dos times cariocas, vamos lá. Olha o Botafogo, um timaço estrelado com Rafinha, Gyökeres, Haaland e Phil Foden no ataque. É muito jogador, né? Então vamos renomear, vamos passar aí. Donnarumma, Dibu Martínez, David Raya. 3 bons goleiros no Botafogo. Laterais, Davis, Carvajal, Roberts e Baldé. E o Alex Telles, que já é estrela, estava no time. Zagueiros, Rubem Dias, Marquinhos, Saliba e Upamecano e o Raul Asensio, né, para o time do Botafogo. Aí temos Kenan Wildes, Gravenberch, Sancho, Wirtz, Kimmich, Moisés Caicedo, Rodri e Palácios no meio do Botafogo. No ataque, Rafinha, Gyökeres, Haaland e Phil Foden. Agora vamos para o time do Flamengo, que é a mesma equipe, né? Que começa o jogo. Fluminense, Courtois, Maignan e o Fábio. Na lateral, Hakimi, Cucurella, Theo Hernandes, Nuno Mendes. Na zaga, Rudiger, Paul Torres, Alaba e Sérgio Ramos. Meio campo, Sbolozai, Vitinha, Valverde, João Neves, Enzo Fernandes, Goretzka, Edson Álvares e Fidalgo. No ataque, Rodrigo, Lewandowski, Mbappé e Martinelli. Agora vamos para o Vasco da Gama. Alisson Becker, Léo Jardim, Yamer Sommer, Guardiol, Alexander Arnold, Jorge Alba, Luciano Juba e Paulo Henrique. Na zaga, Van Dijk, Thiago Silva, Inigo Martínez, Gabriel Magalhães e David Ricardo. Meio de campo, Alex McAllister, Eberez, Bellingham, Bernardo Silva, Tonali, De Jong, Coutinho, Casemiro e Anguissa. No ataque, Salah, Vini Júnior, Dembélé e Bukayo Saka. Bom, tudo pronto então, né? Vamos seguir agora aí com o campeonato estadual pra gente ver qual que vai ser o campeão carioca. Bom, para começar o estadual, a primeira fase foi a seguinte. Botafogo em primeiro, Vasco em segundo, Fluminense em terceiro, Flamengo em quarto, né? O artilheiro é o Haaland do Botafogo, seguido de Rodrigo do Fluminense, Rafinha do Botafogo, Lewandowski e Igor Catatal é a surpresa aí do Volta Redonda. Campeão foi o Fluminense. Maior goleada foi o Vasco da Gama, aplicou 7-0 no São Gonçalo. Agora vamos para a fase final para a gente ver. Vasco, Fluminense e Vasco, 2-2, 0-0. Pênaltis, Fluminense 4, Vasco 3. E na outra semifinal, o Botafogo venceu os 2 jogos, 3-0 e 3-1, certo? Na grande final, Fluminense 3-2, 0-0 no outro jogo.
Fluminense, então, se sagrando campeão carioca nesse nosso experimento. Primeira competição aí já deu Fluminense. Bom, seguinte. Chegamos ao primeiro turno, final do primeiro turno, né? Onde passa as 19 rodadas. E o Vasco está liderando com 47 pontos. O Fluminense é o segundo com 45 pontos. O Flamengo é o terceiro com 43 pontos. E o Botafogo em quarto com 41 pontos. E pasme, a diferença do Botafogo, que é o quarto, para o Palmeiras, que é o quinto, já é gritante. Já é 9 pontos de diferença, então. Artilheiros, Haaland, Mbappé, Cleison do Coritiba, Rafinha do Botafogo e Rodrigo do Fluminense. A melhor nota média, por enquanto, Bellingham do Vasco, depois o Mbappé do Fluminense, Rafinha do Botafogo, Salah do Vasco e Courtois do Fluminense, que aqui no Brasfoot, as estatísticas aí de jogadores de times são sempre as 5 primeiras aí, tanto de artilheiros quanto melhores notas médias. Estatísticas e história, média de gols, 3 gols por jogo. É muita coisa, lógico, obviamente, né, pelos 4 times aí muito bem equipados, com jogadores fortes, inclusive o Palmeiras também. Maior goleada do campeonato é do Botafogo, 6-0 no Red Bull Bragantino, hein? 6-0. Vamos ver como é que vai continuar esse campeonato aí, vamos ver Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, um monte de coisa, vamos lá. Meus amigos, na Copa do Brasil, o Botafogo já saiu fora. Perdeu para o Avaí de 2-1 nas primeiras fases, hein? Olha só, o Vasco aplicando 7-0 no Nova Iguaçu. E na próxima fase, que é a terceira fase, o Vasco, ele já caiu aqui para a Ponte Preta. Então lá em cima, nas outras fases, restou apenas o Flamengo e o Fluminense, tá? As outras competições internacionais, vamos dar uma passada nelas por enquanto, para ver. Bom, na Libertadores, eu já olhei aqui, não vou mostrar, para não facilitar muito, não perder a graça. O Flamengo e o Fluminense estão na Libertadores, o Botafogo e o Vasco estão na Sul-Americana. É o que eu posso falar por enquanto. Então vamos simular o resto do campeonato aí pra gente ver. Bom, na Copa do Brasil já temos o campeão, né? O Fluminense venceu o Palmeiras na final. Primeiro jogo 2-0, segundo jogo 5-1 para o Fluminense. Os artilheiros da Copa do Brasil são do Fluminense, Rodrigo e Mbappé. 10 e 7 gols, é muita coisa. As melhores notas médias, o melhor jogador da Copa do Brasil, pela nota, é o Haaland do Botafogo. Se bem que o Haaland jogou um jogo só, então não deve contar, mas tudo bem. Maior goleada da Copa do Brasil ficou sendo 7-0 do Vasco. E o campeão aí acabou sendo o Fluminense, né? Lembrando que o Vasco ele caiu para Ponte Preta, se eu não me engano, na terceira fase. Na terceira fase, né? Aí nas oitavas o Fluminense seguiu aqui, ó. O Fluminense venceu a Ponte Preta, o Flamengo venceu. Na verdade, o Flamengo perdeu para o Palmeiras, né? Aí nas quartas seguiu só o Fluminense, venceu o Atlético nas quartas. E depois venceu o Cruzeiro por 6-1, 1-0 e 6-1. E goleou, estraçalhou, humilhou os adversários. É muita coisa, certo? Vamos agora pro Brasileirão. Quero ver o campeão do Brasileirão, que rufem os tambores, cara. O campeão do Brasileirão é o Fluminense. Cara, 96 pontos, 38 jogos, 30 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. 93 gols marcados e apenas 29 gols sofridos. Uma média de gols absurda, um saldo de gols absurdo de 64 pontos. O Vasco com campanha de campeão também, logo em segundo com 86. E até mesmo o Flamengo com campanha de campeão 82. Inclusive o Flamengo, tendo um time não superior ao Botafogo, conseguiu ficar em terceiro lugar, né? O time do Botafogo, de acordo com as contratações, está bem melhor do que o Flamengo aqui. Mas beleza, então os quatro do Rio de Janeiro são os 4 primeiros, são os 4 times que vão disputar a Libertadores da próxima temporada. Os artilheiros do Brasileirão são Mbappé do Fluminense, Rodrigo do Fluminense, Gonzalo Plata do Flamengo, Rafinha do Botafogo e Haaland do Botafogo. Melhores notas médias, Mbappé do Fluminense, Rafinha, Courtois, Vini Júnior e Haaland. E a maior goleada do Brasileirão foi um 6-0
do Botafogo em cima do Red Bull Bragantino. Certo? Beleza. Agora vamos para as competições internacionais, né? Vamos para a Liga dos Campeões. Não tem nossos times brasileiros, mas Liverpool e Bayern de Munique. O Liverpool foi o grande campeão aí da Liga dos Campeões, certo? Vamos para a Liga Europa. O campeão da Liga Europa foi o Bayer Leverkusen. Agora vamos para a Copa Sul-Americana ver o campeão. Qual será o campeão? Foi o Botafogo. O Botafogo sendo aí o campeão da Sul-Americana. Eu quero ver o Vasco. O Vasco, se eu não me engano, ele passou para as oitavas, foi eliminado por Peñarol nas oitavas, certo? O Botafogo veio ganhando do Allianz Lima, 1-0, 4-0. Depois 2-1 no Peñarol e 0-0. Semifinal, 2-2 no Emelec, 1-1 no Emelec. Passou nos pênaltis e venceu o Deportivo Cali com um placar magro de 1-0. O artilheiro foi o Rafinha do Botafogo. O segundo foi o Carboneiro do Internacional. As melhores notas médias da Sul-Americana foram o Wirtz do Botafogo e o Rafinha do Botafogo, tá? A maior goleada foi o 5-0 do Vasco em cima do Rosário Central e o campeão, o Botafogo. Agora vamos para a Taça Libertadores da América. Vamos ver qual time foi o campeão da Libertadores. Foi o Boca Juniors. Não teve Fluminense campeão e também não teve o Flamengo campeão. Inclusive o Flamengo que chegou até as semifinais, né? Sendo aí derrotado pelo Palmeiras. Passou aí nas quartas pelo Argentino Júnior, pelas oitavas passou pelo Bahia no sufoco, certo? O Fluminense ele foi eliminado nos pênaltis para o Boca nas oitavas de final. Então também não teremos times brasileiros aí disputando o Mundial de Clubes, certo? Então vamos só encerrar aqui. Vamos assumir a equipe. Dessa vez não vai ter como eu fazer o torneio amistoso de pré-temporada. Eu vou pegar um time da Ucrânia. Não, vou pegar um time da França aqui. Eu pegando o time da França, a gente já cai lá no campeonato estadual, tá? Vamos lá. Pessoal, eu gostaria de ver aqui o time do ano, né? O time do ano do Campeonato Brasileiro. O melhor jogador da competição foi o Mbappé do Fluminense, né? Com essa bolinha de ouro do lado aí. Os melhores atacantes, o Mbappé e Rafinha do Botafogo. Os meios campos também formados por Fluminense e Vasco. Bellingham e Szoboszlai do Fluminense. O João Neves do Fluminense e o Eberechi Eze do Vasco. Zaga, Van Dijk e Rudiger, um do Vasco, um do Flu. E os dois laterais do Fluminense. Então, 3, 4, 5, 6 jogadores do Fluminense recebendo o prêmio. 7 com o goleiro, Courtois. 3 jogadores do Vasco recebendo o prêmio. E um jogador do Botafogo recebendo o prêmio aí. Nenhum jogador do Flamengo recebendo o prêmio, tá certo? Agora sim nós vamos terminar a temporada. E eu quero ver agora se os times se reforçaram ou se venderam as suas estrelas. É isso que eu quero ver agora. Bom, seguinte, super craque. Vamos passar aqui pelos times brasileiros do Rio de Janeiro, os times cariocas, para ver, antes da gente prosseguir com essa simulação, eu quero ver aqui como os times se comportaram no mercado de transferências. Inclusive, eu queria depois fazer um vídeo só sobre o mercado de transferências para eu tirar uma dúvida. Mas vamos lá, deixar vocês curiosos. Vamos do Flamengo primeiro, que é o time que a gente não injetou dinheiro, certo? O Flamengo na janela de transferências. Na temporada passada, ele comprou o Guga do Fluminense e o Acosta do Fluminense. Ele vendeu o Emerson Royal para o Vasco. Não, na verdade, o Emerson Royal já foi nessa janela. Então, o Emerson Royal foi pro Vasco, o João Vitor para o Benfica, o Alacian para o Saint-Étienne, o Vitão foi para o Lille. Aí o Flamengo comprou Luiz Gustavo do Bahia, Luiz Otávio do Sport e Fabiano do Ceará. Cara, que janela de transferências maluca pro Flamengo, cara. Sinceramente, não esperava. Bom, vamos no Fluminense então, que é um dos clubes que nós injetamos 1 bilhão. Vamos aqui. Nossa, cara, foi embora todo mundo, fi. Todo mundo embora. Todo mundo indo embora. Vamos aqui em 2023. Paul Torres vazou do Fluminense. Foi embora pro Hamburgo da Alemanha. O Álvaro Fidalgo foi pro Real Madrid.
Aí o Fluminense contratou o Willian do Vitória, André Silva do São Paulo, Nicolas Careca do Coritiba e o Gustavo Cuejá do Grêmio. Felipe Amaral do América e Luiz Esquivel do Atlético Paranaense. Aí o clube vendeu Mbappé pro Aston Villa, Sbolosai pro Real Madrid, Vitinha pro Napoli, João Neves pro Aston Villa, Hakimi pro Liverpool, Valverde pro Napoli, Martinelli pro Liverpool, Theo Hernandes para Inter de Milão, Mike Maignan para o Paris Saint-Germain e o Edson Álvares para o Bayern de Munique. Mano, que janela tumultuada. Os jogadores foram todos embora do Fluminense, cara. Agora vamos observar os outros times, né? Eu passei direto do Botafogo, né? Vamos voltar pro Botafogo lá. Foi embora todo mundo. Já vi aqui. Vamos lá no Botafogo, então. No Botafogo, o Haaland. Deixa eu ver, o Haaland tá aqui em 2023, vamos lá. Marquinhos foi embora pro time Standard Liège da Bélgica. Alex Telles foi pro Malmo. O Wirtz foi pro Arsenal. O Wildes foi pro Porto. Aí o Botafogo comprou Renato Kaiser do Vitória. Renzo Lopes do Vitória. Walter, goleiro do Mirassol. Rubem Dias foi pro Chelsea. Donnarumma também. Rafinha pro Milan, Jadon Sancho pra Inter, Gravenberch pra Juventus, Haaland foi pra Roma, Saliba pro Real Madrid, David Raya pra Roma, Upamecano pro Sevilha e o Alfonso Davies foi pro Arsenal. Então, olha, os jogadores não ficaram no Botafogo, os jogadores não ficaram no Fluminense. O time do Flamengo aí que teve uma baixa menor, porque o time do Flamengo, a gente não injetou dinheiro nele. Mas os outros times mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Agora vamos no último clube, vamos no Vasco da Gama. O Vasco da Gama manteve mais jogadores aqui de acordo com o que eu tô vendo, eu acho. Vamos aqui na janela de 2023. O Sommer foi pro Real Madrid. O De Jong foi pro Tottenham. Aí o Vasco comprou o Emerson Royal, o Luiz Otávio, o Tapia, o Vanderlan, o Bruno e o Caio Vinícius. Aí vendeu o McAllister para a Inter, o Vini Júnior foi para o Sevilha, Dembélé para o Bayern de Munique, Alexander Arnold para o Sevilha, Tonali para a Atalanta, Luciano Juba, que inclusive a gente contratou do Bahia, foi para a Inter de Milão, e o Paulo Henrique, lateral, que estava estrela quando a gente começou esse experimento, foi para Lazio. Ou seja, gente, janela de transferência aqui no Brasfoot, ela é cabulosa. Os times não humanos, eles não querem saber. Eles têm uma gestão... Eu acho que é uma gestão inteligente. O time viu que não ia dar conta de pagar e já desfez os jogadores. Certo? Eu acho que é assim. Então vamos pedir demissão do Olympique de Marseille. Mas antes, vamos nos estaduais. Os estaduais, campeonato carioca, o campeão foi o Botafogo, certo? O Botafogo. Vamos primeiro na primeira fase. O Vasco ficou em primeiro, o time vendeu poucos jogadores. Flamengo em segundo, Botafogo em terceiro, o Fluminense já ficou em quarto. O Phil Foden foi o artilheiro junto com o Rodrigo do Fluminense, 14 e 13 gols, junto de Bukayo Saka, Salah e Vitor Gyökeres do Botafogo. Melhores notas médias, irrelevante, a maior goleada do campeonato foi 7-0 do Vasco no Nova Iguaçu. E na fase final, o Botafogo venceu o Vasco. Primeiro jogo venceu por 3-2, perdeu de 2-1, foi para os pênaltis. Inclusive o Botafogo venceu o Flamengo também nas penalidades. Agora sim, tudo pronto para a gente pedir a demissão e simular o restante do campeonato. Vamos lá. E é isso aí, né, pessoal? Chegamos aí à última rodada, né, do Campeonato Brasileiro. E olha, vou te dizer uma coisa, hein? O título foi decidido na última rodada. Na última rodada tinha 2 ou 3 times com a diferença de 3, 2 e 1 ponto. Uma diferença muito pequena, certo? Bom, vamos primeiro começar pela Copa do Brasil. E o campeão foi o Flamengo. Grande Flamengo. Eu sou Flamengo. Cara, eu sou clubista demais. Bom, o Flamengo venceu o Mirassol na final. 2-0 o primeiro jogo, 2-2 o segundo jogo.
O Botafogo chegou até as semifinais. O Fluminense chegou até as quartas de finais. E o Vasco, pelo que eu tô vendo, caiu nas oitavas, né? O Vasco foi eliminado para o Mirassol. Depois o Fluminense perdeu para o Grêmio. E o Botafogo foi eliminado pelo Mirassol. Então os times foram caindo em sequência. Um em oitavas, um em quartas, um em semi. E na final o Flamengo foi o campeão. Phil Foden foi o artilheiro com 10 gols. E o Arrascaeta foi o segundo com 9. As melhores notas médias é difícil de conferir. Porque tudo com um jogo só. Então não vai levar muito em consideração. A maior goleada da Copa do Brasil dessa temporada foi 6-1 do Botafogo em cima do Vitória. E o campeão Flamengo. Então, deu time carioca mais uma vez, né? Agora vamos no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. E o campeão brasileiro foi o... Será que foi o Flamengo? O campeão brasileiro foi o Vasco da Gama. Meus amigos, o Vasco, o Flamengo e o Fluminense disputaram o título até na última rodada, ponto a ponto. Olha que diferença. E o Botafogo ficou para trás, né? O Botafogo caiu bem, ficou em quinto com 70 pontos, né? O artilheiro foi o Rodrigo do Fluminense, 33 gols em 38 jogos, que média absurda. Phil Foden em segundo aí, em segundo com 30. As melhores notas médias é o Bellingham do Vasco, com 36 jogos, 8,64 de nota, né? Nota média de gols, 2,8, né? Um pouco menos do que da temporada passada. E a maior goleada foi um 7-0 do Botafogo no Mirassol. Cara, o Mirassol não é um time ruim aqui no Brasfoot, né? Mas tomou 7-0. E aí o Vasco foi o campeão com a diferença de apenas um pontinho para o Flamengo. Inclusive o número de vitórias do Flamengo ele é maior, hein? Venceu 24 partidas. Então, Vasco aí, campeão brasileiro. Espera aí que não acabou ainda não. Nós ainda temos a Copa Libertadores. E o campeão foi o Vasco, cara. Eu queria olhar a Liga dos Campeões primeiro, já fui direto para Libertadores. O Vasco foi campeão da Libertadores. O Vasco, ele foi campeão em cima do Estudiantes, né? O Vasco passou do Inter, passou do Caracas. O Flamengo caiu nas semifinais pro Estudiante, Flamengo. Aí não dá. Aí não dá. Cadê a fase de grupos? O Vasco passou em primeiro. O Fluminense passou em primeiro. O Botafogo, coitado, o Botafogo já era. O Botafogo já era. O Flamengo também, ele chegou aos 15 pontos, né? Perdendo apenas uma única partida. A maior goleada foi do Flamengo, 6-0 no El Nacional. 6-0 no El Nacional. O artilheiro foi do Flamengo, né? Gonzalo Plata do Flamengo aí com 9 gols, né? E junto do Mauro Mendes do Estudiantes. E o campeão foi o Vasco da Gama, certo? Sul-Americana não vai ter brasileiro, né? Porque não vai ter os 4 do Rio que jogaram a Libertadores. A Liga dos Campeões, Arsenal e City, ou seja, teremos brasileiros enfrentando provavelmente aí um time inglês. O Vasco tá maneiro, o Vasco, hein? Tá maneiro. Vamos lá, vamos assumir esse clube aqui por enquanto. E vamos simular o restante da temporada aqui pra gente ver. Mundial de Clubes, hein? Vamos lá. O Vasco enfiou 5 no Casablanca e vai disputar a final contra o Arsenal. Olha o Vasco, de olho no Vasco. E o Arsenal ganhou por 2-0, mas foi por pouquinho assim que o Vasco não foi campeão mundial. Mas jogou muito, jogou muito. E agora nós vamos para terceira e última temporada para a gente ver os times aí do Rio de Janeiro, né? Ah, esqueci de olhar o time do ano, velho. Mas tá valendo. Tá valendo. Vamos aguardar agora para ver. Eu acho que dá pra gente ver lá no jogo já. Bom, vamos aqui no Bola de Ouro pra gente ver os melhores jogadores da competição, né? O melhor jogador da competição foi o Bellingham do Vasco, certo? E pelo que tudo indica, ele continua no Vasco, porque ele tá com a camisa do Vasco aí ainda, né? Bukayo Saka e Rodrigo do Fluminense. Bukayo Saka do Vasco. Bellingham do Vasco, Andreas Pereira do Palmeiras. Enzo Fernandes do Fluminense e Jorginho do Flamengo. Alexandro do Flamengo e Kelvin do Palmeiras. Gabriel Magalhães e Van Dijk do Vasco. E o melhor goleiro, o Courtois
do Fluminense, né? Olha só, passando pela temporada passada, todos os campeões ainda estão nos times. Vamos ver. Agora eu quero ver as equipes. Eu quero ver as transferências das equipes agora. Quero ver, cara. Quero ver os times do Brasil agora. Vamos no Botafogo primeiro, que já tinha sofrido uma limpa na temporada passada. Uma limpa. Vamos aqui na janela de transferências para 2024. Gustavo Prado veio do Inter para o Botafogo. Vitor Gyökeres foi do Botafogo para o Fluminense. Traíra, hein? Luiz foi do Palmeiras para o Botafogo. Marcinho foi do Grêmio para o Botafogo. Maicon Jesus foi do Vitória para o Botafogo. Juan Tressoldi foi do Atlético Mineiro para o Botafogo. Adriano Martins foi do Atlético Goianiense para o Botafogo. E o Phil Foden foi do Botafogo para a Inter. Então o time sofreu poucas baixas, né? Nessa temporada de 2024. Porém, né? Phil Foden foi embora. O time ainda continua médio agora, né? Não tá um time forte, mas tá um time médio. E os títulos do Botafogo foram, até agora, uma Recopa Sul-Americana, um Campeonato Carioca e uma Copa Sul-Americana, certo? Agora nós vamos para o Flamengo. Vamos para a janela do Flamengo agora. O Flamengo em 2024 vendeu Ayrton Lucas para o Everton da Inglaterra. Vendeu Michael para o Rheindorf e Altach. O Luca foi do São Paulo para o Flamengo e o Charles do Botafogo de São Paulo para o Flamengo. Vamos aos títulos. E pelo que eu tô vendo, o Bruno Henrique se aposentou aqui. Acho que ele não foi vendido, ele se aposentou. O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, uma única mísera Copa do Brasil. Mas o time não teve o investimento todo. Agora vamos no Fluminense. Em 2024, contratou Paulo Gueiros do Juventude, o André Silva do Fluminense, o Nicolino Renner foi embora do Fluminense. Foram embora. O Paulo Gueiros pro Juventude, o André Silva pro Vasco, o Nicolino Renner foi pro Goiás, o Borré veio do Inter pro Fluminense, o Gyökeres veio do Botafogo pro Fluminense, o Baralhas veio do Vitória pro Fluminense, o Gabriel veio do Mirassol pro Fluminense e o Rodrigo do Fluminense foi embora para a Inter de Milão. Vamos aos títulos do Fluminense. O Fluminense venceu 2 campeonatos cariocas, uma Copa do Brasil e um Brasileirão. Agora vamos lá na equipe do Vasco, né? A equipe do Vasco, em 2024 foi embora o Arlindo Fortuna para o Botafogo de São Paulo, o Eberechieze foi para o Atlético Paranaense, o André Silva veio do Fluminense para o Vasco, veio o Fernando do Bragantino e veio o João Lucas do Sport. Então o Vasco ainda não sofreu baixa nenhuma e provavelmente vai ganhar tudo de novo, hein? Tá um time muito forte. Títulos do Vasco: Brasileirão Série A de 2023, Copa Libertadores de 2023 e Supercopa do Brasil em 2024. Inclusive, a Supercopa do Brasil vencida em cima do Flamengo, hein? Venceu por 1-0. 1-0 aí para o Vasco, né? Vamos então agora para a última temporada. Última temporada agora dos times. Eu acho que o Vasco vai ganhar tudo de novo. O time do Vasco tá redondinho, não vendeu ninguém. Tá mantendo os jogadores quase todos. Vai ganhar disparado agora o Vasco, tá? Vamos simular mais uma vez. Bom, pessoal, seguinte. Chegamos à última rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou as competições aí para os times brasileiros. E o Campeonato Carioca, na primeira fase, o Vasco ficou em primeiro, superando as expectativas, né? Fluminense em segundo, Botafogo em terceiro, Flamengo em quarto. Na fase final, o Fluminense foi o grande campeão, vencendo o Flamengo na final. O Gyökeres do Fluminense foi o artilheiro, 12 gols em 15 jogos. A maior goleada foi 7-1 do Fluminense em cima do Sampaio Corrêa Carioca, né? Então o Fluminense aí com 2 títulos, hein? 2 títulos cariocas, certo? Certo. Vamos agora para a Copa do Brasil. Qual carioca será que venceu a Copa do Brasil dessa temporada, hein? Quer dizer, eu já tô achando que foi algum carioca, hein? Copa do Brasil na área, campeão foi o
Cruzeiro. O time carioca mais longe foi o Botafogo, que foi eliminado pro Palmeiras nas penalidades, né? O Fluminense caiu nas quartas, o Vasco caiu nas quartas e o Flamengo caiu para o Fluminense nas oitavas. Então a Copa do Brasil, o artilheiro foi o Gonzalo Plato do Flamengo com 7 gols e a maior goleada foi da Chapecoense, 5-0 em cima do Ipiranga de Erechim. Então Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Vamos agora pro Campeonato Brasileiro, hein? Qual time será que foi o campeão, hein? Será que foi o Vasco? Será que foi o Fluminense? O Botafogo tava com um time muito ruim. Então vamos lá pro Campeonato Brasileiro Série A. O Flamengo foi o campeão brasileiro. Cara, eu adoro quando o Flamengo ganha, cara. O Flamengo fez 86 pontos contra 83 do Palmeiras. O Vasco ficou em quarto com 71. O Fluminense ficou em quinto com 59. O Botafogo ficou em oitavo com 53. O Botafogo foi mal demais, cara. Artilheiros, o Marquinhos do Cruzeiro, artilheiro. O Bukayo Saka foi o segundo artilheiro. Né? O melhor jogador aí foi o Andrés Pereira do Palmeiras, com a nota média mais alta. E o Flamengo, campeão brasileiro. A maior goleada foi 5-0 do Palmeiras em cima do Atlético Goianiense. O Flamengo venceu com 27 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Maior goleada, Palmeiras 5, Atlético Goianiense 0. Vamos agora para as competições internacionais e o Fluminense foi o campeão da Libertadores. Venceu o River Plate por 2-1, né? Nas quartas de final aí, ó, o Flamengo perdeu pro Fluminense, o Botafogo ele perdeu pro Grêmio, né? Então sobrou só o Vasco que caiu nas oitavas pro Palmeiras. Então o Fluminense, o artilheiro foi Felipe Anderson do Palmeiras. Maior goleada, LDU 5, Barraca Central 0. Fluminense campeão da Libertadores. Campeão da Champions foi o Paris Saint-Germain. Então poderemos ter Paris Saint-Germain e Fluminense numa grande final do Mundial de Clubes, hein? Vamos para a Copa Sul-Americana. O Coritiba foi o campeão da Sul-Americana, hein? Coritiba foi campeão da Copa Sul-Americana. Grande Coritiba. O Coritiba não é carioca, hein? Foi muito bem, cara. Muito bem o Coritiba. Muito bem o Coritiba. Acho que é só de campeonato, né? Recopa Sul-Americana. Deu o Emelec em cima do Vasco, né? Emelec venceu por 3-1. Bom, pessoal, então é isso, né? Vamos simular aqui até a gente ver a bola de ouro e ver qual time brasileiro vai ser. Quer dizer, ver se o Fluminense vai ser campeão mundial. Perdeu para o América por 3-0. Mas foi terceiro colocado. Tá de bom tamanho. Vamos assumir aqui um time brasileiro. Para nós vermos. Time do ano, vamos lá. Brasil. Time do ano foi Bukayo Saka do Vasco e Vitor Gyökeres do Fluminense. O melhor jogador do campeonato foi o Andrés Pereira do Palmeiras. Jude Bellingham, Rascaeta, Andrés Pereira e Aníbal Moreno, os 4 melhores meios de campo. Na zaga, Van Dijk e Gabriel Magalhães. Lateral, Guardiol e Kelvin. E o melhor goleiro, o Augustin Rossi do Flamengo. Então a gente encerra aqui o nosso experimento, né? Vamos ver só o total de títulos por cada time aí. Os times cariocas que nós reconstruímos. Bom, pessoal, agora só para encerrar, vamos ver os títulos dos times. O Botafogo, ele venceu o Campeonato Carioca de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2023 e a Copa Sul-Americana de 2022. Eu acho que foi o time que menos ganhou aqui dos 4, né? E olha que eu montei um time praticamente igual para todos eles. Mas o Botafogo não conseguiu segurar os jogadores. Na primeira temporada não foi bem, então infelizmente não ganhou nada. Tá aqui os 3 títulos do Botafogo. Pelo tamanho do investimento e pelo tamanho dos jogadores que vieram, foi pouco. Foi pouco. Mas se não tivesse sido investimento alto nos outros 2, de repente o Fluminense teria ganhado alguma coisa. O Botafogo quer dizer, desculpa. Vamos no Flamengo. Os títulos do Flamengo. Uma Copa do Brasil 2023 e um Brasileirão Série A 2024. Ficou no lucro. Porque não teve investimento algum, não teve ajuda nenhuma
minha como humano, certo? Foi muito bem. Parabéns. O Fluminense empilhou taças. Venceu 2 campeonatos cariocas, 22 e 2024, uma Copa do Brasil em 2022, Brasileirão Série A de 2022 e a Copa Libertadores de 2024. Então foram 1, 2, 3, 4, 5 títulos para o Flusão. Agora vamos no último time, que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama venceu 3 títulos. Venceu uma Supercopa do Brasil, um Brasileirão Série A e uma Copa Libertadores também. Então o Fluminense foi o melhor time, o Vasco foi o segundo melhor, o Flamengo o terceiro, que não teve investimento, e o Botafogo foi o quarto aí dos 4 times do Rio de Janeiro, né? Tentamos e acho que atingimos a meta. Construímos uma hegemonia carioca aqui nas 3 temporadas que nós simulamos aqui. Vamos os campeões então aqui para recapitular. Campeonato Brasileiro, campeão em 2022 foi o Fluminense, Vasco em segundo. Em 2023 o Vasco campeão, Flamengo segundo. E o Flamengo campeão em 2024, Palmeiras vice. Então Fluminense, Vasco e Flamengo, os 3 ganharam o Brasileirão, certo? Vamos agora para a Copa do Brasil, a Supercopa primeiro. Supercopa do Brasil aqui, ó. O Palmeiras venceu um ano e o Vasco venceu outro. Vamos agora na Copa do Brasil. A Copa do Brasil venceu o Fluminense, venceu o Flamengo e o Cruzeiro, né? Então só o Flamengo e o Fluminense venceram a Copa do Brasil. Libertadores, Boca Juniors, Vasco e Fluminense. Então Vasco e Fluminense, nem o Flamengo e nem o Botafogo conseguiram ganhar a Libertadores da América. É isso aí. Mundial de Clubes. Vamos Sul-Americana primeiro. Botafogo em 2022, o único carioca campeão, até porque os times disputaram a Libertadores. Mundial de Clubes, Vasco ficou pelo caminho, Fluminense também. O único sul-americano campeão aí foi o Boca. E os estaduais, o Fluminense venceu 2 e o Botafogo venceu 1. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse experimento, deixa aqui nos comentários qual outro experimento você quer ver aqui no canal, beleza? Pessoal, forte abraço, tchau, obrigado e até o próximo vídeo, maluco!